Olá, how are you, nurses? Tudo bem? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tem muita gente que está me seguindo da Alemanha, então são 9 horas de diferença daqui do Canadá, então eu digo que são uma boa noite. Agora, a nossa live às 10 horas da manhã. Muito obrigada por estarem aqui. Eu me sinto muito privilegiada. Para quem não me conhece, então vou me apresentar, porque tem muita gente nova chegando. Eu me chamo Kelly Hodgins. Eu sou canadense, né? Eu tenho a dupla cidadania brasileira e canadense. Eu vivo aqui nas Terras Geladas há 11 anos. E eu vim para cá com meus 32 anos, com 42 eu consegui o meu registro, então eu sou enfermeira aqui no Canadá desde 2019. E eu trabalho na área de oncologia, eu trato pacientes com câncer e eu trabalho na área, especificamente na área de quimioterapia e imunoterapia, tá? Então, muito obrigada por estarem aqui, tem muita gente entrando, estou muito feliz, obrigada. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, é a importância de ser Healthcare Aide durante o seu processo de validação de diploma. Tá? Por que eu quero falar isso com vocês? Porque eu passei por isso, eu fui Healthcare Aide, então eu vou dividir a minha experiência com vocês de como foi todo o processo para ser Healthcare Aide, o que eu conquistei sendo Healthcare Aide, os benefícios, as experiências, o que isso me trouxe de bom, porque eu só tive coisas boas. E depois não saiam, porque eu tô trazendo uma notícia assim fresquinha para vocês, que eu fiquei muito feliz de ter descoberto. Espero que isso consiga ser realizado e é uma notícia muito boa, então fiquem na live até o final, porque assim, hoje é mais descontraído, eu tô aqui sentada no sofá do meu basement, porque lá fora tá chovendo. Tem feito dias maravilhosos aqui em Vancouver, porém, ontem e hoje tá um dia meio grey, tá assim igual meu cabelo, grey. Então eu resolvi ficar aqui, ter uma conversa muito tranquila com vocês, contar toda a experiência da Healthcare Aide que eu tive. Para início, tá? O que é Healthcare Aide? É a mesma coisa de auxiliar de enfermagem aí no Brasil. Só que é muito diferente do auxiliar de enfermagem. Eu nem sei se existe mais auxiliar de enfermagem aí no Brasil. Porque eu lembro há 11 anos atrás, quando eu saí do Brasil, eles estavam querendo acabar com a categoria de auxiliar de enfermagem. Né? Eu não sei como é que tá, se alguém souber, coloca aí para mim alguma informação. Mas enfim, aqui nas Terras Geladas, no Canadá, nós temos as 3 categorias. O Healthcare Aide, o LPN, que é como se fosse o técnico de enfermagem, acho que eu falo isso o tempo todo, mas como tem muita gente nova chegando, é importante dar todas as informações corretas. E o Registered Nurse, que é o enfermeiro. Mas hoje a gente vai falar somente do Healthcare Aide. Então, o que aconteceu comigo, Kelly, quando eu cheguei aqui no Canadá, lá em 2012, quando eu não falava inglês, que eu não podia trabalhar, que eu não podia fazer nada? Eu corri atrás de ser o Healthcare Aide. Por que eu fiz isso? Porque eu queria trabalhar e eu queria trabalhar na área da saúde para aprender muito sobre o sistema de saúde canadense, porque eu falei, é o primeiro passo para quem está vindo para cá, não sabe nada do país, não fala a língua direito, não tem nenhuma informação. Como é que eu vou aprender isso? Estando no meio, estando ali, estando no meio dos pacientes, estando no meio dos médicos, dos enfermeiros, mesmo que como auxiliar de enfermagem. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu corri atrás para ser e foi assim que aconteceu. Em pouco tempo eu consegui o meu registro, porque aqui não é licença, tá? Licença só para enfermeiro e para técnico de enfermagem, que é o RN e o LPN. No caso do Healthcare Aide, é um registro, e é um registro muito fácil de se conseguir. Na minha época foi até um pouquinho mais fácil, porém eu não tinha nenhuma ajuda financeira do governo, eu tive que pagar tudo do meu bolso. Hoje você já tem ajuda financeira do governo, então hoje você já consegue ser Healthcare Aide tendo 0 custo. Tudo que você paga, você é reembolsado.
Então vamos por etapa. Por que ser healthcare aid? Porque eu ganhava um salário maneiro, vamos dizer assim, $25 por hora, era muito bom estreito. O que é isso? Você faz as suas horas regulares, você já ganha $25 por hora. Se você trabalhar final de semana, aumenta. Se você trabalhar em plantão noturno, tem adicionais. Então, no fim, era muito mais que $25 por hora. E eu já comentei aqui em algumas lives anteriores, pela escassez de healthcare aid que a gente tem aqui, então eu fazia muita hora extra. Então, eu era chamada para, tipo, fazer 8 horas de plantão, que essas 8 horas de plantão se tornavam 12 horas de plantão, e essas últimas horas que eu trabalhava extra, eu trabalhava que dobrado. Então, esses $25 se tornavam $50. Então, gente, foi uma das melhores fases, momentos na minha vida. Cuidado para você, enfermeiro, que está validando seu diploma aqui, não ficar apaixonado e não querer nem mais validar seu diploma, ficar como healthcare aid, estou brincando. Mas assim, valeu muito a pena, pelo salário e pela experiência. Pela experiência, eu comecei como healthcare aid, eu morava aqui em Vancouver. Aí depois eu e meu marido, nós cismamos que a gente ia comprar a nossa casa, que a gente morava de aluguel, a gente queria ficar por aluguel, essa mesma coisa, né? Ele nem tanto porque ele é canadense, então a cabeça dele é diferente. Mas eu, brasileira, eu sempre pensei assim, gente, viver de aluguel, a gente joga dinheiro fora todo mês, vamos embora comprar nossa casa. Vancouver é muito caro, para onde que a gente pode ir? Aí a gente achou que em Vancouver Island era bem mais barato. E aqui pertinho, Vancouver, as duas são ilhas, mas são ilhas distintas. A gente tem que pegar um ferry para poder atravessar e chegar lá. E aí eu falei, simbora para Vancouver Island, é mais barato, a gente consegue comprar uma casa lá, vamos pesquisar. Pesquisamos, conseguimos um lugar maravilhoso, um sonho. Foi uma casa assim, em frente ao mar, onde o meu backyard dava você via o mar ali na porta, era lindo. E ali foram 2 anos que eu morei ali. Foi a fase mais especial da minha vida, porque eu comecei a trabalhar como healthcare aid lá, como auxiliar de enfermagem, arrumei emprego rápido. E nesse mesmo tempo eu estava estudando para validar o meu diploma, certo? Porque essa é a ideia, esse é o ponto da live de hoje. Então, eu consegui o meu primeiro emprego como healthcare aid, foi no Long Term Care Facility. O que é um Long Term Care Facility? Acredito que aí no Brasil seja como se fosse a casa para cuidar de idosos, que tem um nome específico, né, para isso aí no Brasil. Então, é a mesma coisa, você vai e cuida de idosos. Tem vários tipos dentro desse Long Term Care Facility, tem várias unidades, onde tem pacientes menos críticos e mais críticos. Os mais críticos seriam os que sofrem de demência, que às vezes são muito agitados, que podem ser até agressivos, né? Que a gente até bota um purple dot na porta deles, dizendo que eles são agressivos, que eles podem, de repente, né, te bater e tudo. Mas assim, eu trabalhei ali e, gente, era incrível como eu não conseguia ficar sem trabalhar. Porque eu ia fazer 8 horas, aí eles, vocês podem ficar mais 4, e aí eu dobrava. Aí eu tinha uma escola casual, eu dava a minha availability para eles, os meus dias que eu poderia trabalhar. E aí eles me davam todos os shifts, todos os plantões para aqueles dias e muito mais extras, né? Então, assim, a minha vida ali em Vancouver Island era de trabalhar. Eu trabalhava muito. Às vezes eu fazia 12 horas de plantão durante o dia. Eles ainda me chamavam para 4 horas à noite. E eu, com um olho grande, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Pegava tudo. Por que que eu pegava? Eu vou te dizer o porquê. Mas você estava estudando e trabalhando assim? Como é isso? Eis o ponto.
Então, um olho grande vendo dinheiro, dólar entrando no meu pocket, eu nunca tinha visto isso. Eu ganhava mais dinheiro de quando eu trabalhava em 2 empregos no Brasil como enfermeira, sendo 2 como supervisora, numa clínica de oncologia e numa clínica de cardiologia. Clínica não, hospital de cardiologia, onde eu era supervisora nos 2. Como healthcare aide aqui eu fazia mais dinheiro, eu falei, que é isso? Deixa eu ir, minha gente, ninguém me segura mais. Aí já falava que podia me chamar, que eu morava perto, pegava o carro e ia. Eu já tinha, assim, estoque de comida, já estava toda preparada para ir. Estoque de comida que quando eles me chamassem, já pegava a minha marmitinha e ia. Porque aqui, gente, você não tem comida, os hospitais não te dão alimentação, não. Não é igual ao Brasil, né? Que você tem vale transporte, ticket refeição, essas coisas, não. Aqui é marmitinha, cada um pega a sua comidinha, leva pro seu trabalho. Nos dias bonitos de sol, a gente tem um microwave, a gente esquenta a nossa comida, vai lá para fora, come no ar livre, nos parques. Ou se tá chovendo, tem lá o refeitório. É totalmente diferente, tá? Enfim, eu já tinha todas as minhas marmitinhas prontas, me chamava, eu, ready to go. Vamos embora fazer dinheiro. Por que eu fazia isso? Às vezes eu era chamada para ficar sentada 12 horas do lado de um paciente que estava contido no leito, tá? Porque aqui, eu já falei isso, a gente segue o rodapé de livro do Bruno Sudart, a gente faz exatamente o que o rodapé de livro fala. O auxiliar de enfermagem, ele só dá os cuidados para o paciente. E os cuidados, né, básicos, alimentação, o banho, cuida em caso de perigo, o paciente não se machucar e não machucar outras pessoas. Então, a maioria das vezes, Kelly era chamada para ganhar $25 para sentar do lado do paciente contido no leito. Para quê? Para fazer a descontenção a cada 2 horas, para mobilizar o paciente no leito. E eu nunca fazia isso sozinha, sempre com um enfermeiro ali do meu lado, porque é assim aqui. Então, eu pegava o meu livro Linda e estudava as minhas 12 horas. Mas nisso também, eu falava inglês com os outros profissionais, eu falava inglês com os pacientes, porque tenho outras experiências. Então, como é que se fala? Eu praticava o inglês. Eu estava ali aprendendo, eu via quais eram os procedimentos dos médicos, dos enfermeiros, de tudo isso. Então, assim, foi uma experiência valiosíssima ter feito isso. E pensa que assim, mas eu sou enfermeira, eu vou para o Canadá trabalhar como auxiliar de enfermagem. Bobagem, bobagem, não pense assim. É uma oportunidade grandiosa para que você, enfermeiro internacional brasileiro, que não tem muita experiência da língua, do inglês, para falar linguagem técnica, hospitalar, é uma oportunidade incrível para você estar ali no meio deles e aprender. Isso faz parte do seu processo para ser enfermeiro. Eu acredito ser muito difícil, tá? Isso é a minha opinião. Acredito que tem muita gente aí que tem capacidade de tudo, mas opinião minha, minha experiência. Você como enfermeiro brasileiro internacional, vir para cá e direto ser enfermeiro, enfermeiro aqui, gente, é muita responsabilidade, porque eu vou dar uma palhinha do que eu faço como enfermeiro, tá? A gente trabalha numa unidade de oncologia, de quimioterapia, que só tem enfermeiro, não tem técnico de enfermagem, não tem médico, e só temos um healthcare aide, que só faz a parte de suprir materiais em todos os nossos pods, que são as nossas salas de quimioterapia. Trabalhamos enfermeiros só, resolvemos todos os problemas sozinhos. Paciente tem reação alérgica, é a gente que faz. Sabe quando é que a gente fala com o médico? Sabe qual é a nossa interação com o médico somente? Por telefone. E quando a gente liga, a gente já diz o problema com a solução. Então é isso aqui o enfermeiro. O enfermeiro é frontline, tá na linha de frente. Então tem que ter muita, experiência, que obviamente todo mundo vai ganhar isso, porque até quando você faz a sua validação do diploma, você vai fazer o preceptorship, que é o estágio, você vai para um hospital, você vai shadow, você vai ficar com um enfermeiro
mais de 30 dias ali trabalhando como enfermeira, porém com um enfermeiro ali te supervisionando, te guiando e te ajudando. Você aprende? Aprende, claro que aprende. Mas eu tô te dizendo que se você puder vir como Healthcare Aid, porque você pode, isso é uma opção sua, faz parte do processo de validação. Vocês estão acompanhando meu raciocínio, que eu estou tão empolgada, porque tem uma notícia tão boa para falar, que às vezes meio que eu atropelo meu raciocínio, mas assim, eu vou e volto. E se tiver alguma coisa que não tá legal, vocês me falem, tá? Que aí eu dou uma segurada e retorno e dou faço uma como é que se fala? Clareada nisso. Às vezes o português me falta também. Mas vamos lá. Como Healthcare Aid, você realmente aprende a palavra, o speaking. Você aprende, você vê como o profissional age, você ganha muita experiência, te prepara muito para você ser enfermeiro canadense. Vocês estão entendendo o meu ponto de vista? E assim, vocês vão poder fazer isso, porque agora vocês aplicando para o NCAS, que não vocês não podem aplicar mais para só dual track, vai direto para o triple track. Isso mudou recentemente, tudo muda, a gente tem que estar olhando o tempo todo. Não tem opção lá de você escolher de fazer só para Healthcare Aid e enfermeiro, que eu acho que deveria ser, porque se LPN é bom, porém, o score do inglês para LPN e o RN, que é o técnico de enfermagem e enfermeiro, são iguais. Então, quando você sair lá o seu report que você puder exercer, para LPN e RN vai ser uma diferença de tempo muito pequena. Eu não sei por que eles estão agora pedindo para que você vá direto e aplique para os 3. Então, você vai fazer mais de 5 horas de prova, são 5 horas e meia, se eu não me engano, mas você não tem opção de fazer só o Healthcare Aid e o RN. Mas, enfim, foca no Healthcare Aid, porque é um registro que sai muito mais rápido e que você já pode vir para o Canadá. Você não precisa estar em college, você não precisa ser PR para vir para cá para poder fazer isso, tá? O governo, ele está te ajudando financeiramente, uma vez que você ganha a sua carta lá do seu trabalho, desculpa, que você conseguiu um emprego, e você como Healthcare Aid, você consegue esse emprego rapidinho, tá? Você vem pra cá com o Work Permit, que o Health Match BC vai te ajudar. Então, você não precisa de consultoria de imigração para vir para cá, para o Canadá, para esse processo novo de validação. Eu acho muito triste as pessoas que ficam dizendo que você precisa vir para cá como PR para esse novo processo de validação. Não, você não precisa. Você, enfermeiro, você tem... Eu digo que é o seu passaporte para que você venha para cá validar o seu diploma, porque no final de tudo isso, quando você ganhar o seu registro lá de enfermeiro, você pode aplicar para ajuda da imigração, para poder imigrar, e vai ter uma ajuda para você imigrar, trazer sua família, trazer seus filhos. Então, não precisa gastar aquele rio de dinheiro, vir para cá, fazer college em uma área que não tem nada a ver com a sua, para estar no Canadá. Não, daí do Brasil, inicie seu processo de validação, opta por Healthcare Aid, você não tem outra opção, você vai ter que fazer isso. E assim, muito rápido, pelo que eu tô vendo, pelo que o site fala, tá? Não sei se é realidade, porque assim, às vezes a teoria e a prática não são duas coisas que combinam, né? Conectam. Mas pelo que eu estou lendo, com 15 dias o registro do Healthcare Aid sai. E aí você ainda tem ajuda, porque você está aplicando como aluno internacional. E aí você inicia o seu trabalho como Healthcare Aid. O trabalho aqui como Healthcare Aid não vai lhe faltar, tá? Não lhe falta, tem várias áreas que você pode trabalhar como Healthcare Aid. Eu, por exemplo, trabalhei nesse Long Term Care Facility. Aí depois eu consegui um outro emprego como que você fala? Eu cuidava de pacientes com problemas mentais. Então, eu ficava com uma paciente só na psiquiatria. Gente, eu não esqueço dela. Até o nome, não vou comentar porque...
Mas foi uma das fases mais maravilhosas da minha vida, cuidar dessa paciente que sofria de problemas mentais. Ela teve muitos traumas na cabeça e ela não podia ficar sozinha porque ela se perdia, ela não sabia como ir ao banheiro, ela não sabia como comer, ela era muito agitada, andava o tempo todo, então eu andava o tempo todo atrás dela. Mas ali eu aprendi como falar inglês com ela, porque a gente conversava muito, algumas horas assim de lucidez dela, que eram muitas na verdade, a gente trocava muitas conversas, sabe? E ali era uma fase tão boa, eu adorava ir ficar com ela. Então às vezes eram 8 horas, 12 horas trabalhando com uma paciente como Healthcare Aid, gente, a qual eu ajudava ela a comer no refeitório para ela não brigar com os outros pacientes, que ela era muito agitada. O tempo todo ela levantava, já comi, aí voltava, cadê minha comida? Aí eu tinha que estar sempre o tempo todo guiando ela, sabe? Mas assim, os momentos mais tranquilos a gente saía, ia passear no garden, no hospital, na parte de fora do hospital. Isso em Vancouver Island, toda a experiência lá. E eu tive experiência aqui também em Vancouver como Healthcare Aid. Então, assim, foi muito bom. E como a gente tinha uma conexão muito boa, tudo isso me gerou o quê? Uma boa performance no hospital, of course, e as pessoas me davam uma boa report, né? Quando eu precisei para conseguir outros empregos, até quando eu saí de Vancouver Island e vim para Vancouver, todos os profissionais, quando eu pedi referência, eu tinha uma boa referência como Healthcare Aid. E todos sabiam que eu era enfermeira, não tive problema com isso, porque eu estudava o tempo todo. Então as pessoas perguntavam, o que você está estudando? Ah, porque eu sou enfermeira no Brasil, estou fazendo o meu processo de validação de diploma e quando eu tenho um tempo livre eu estou estudando. Eles me respeitavam muito por isso, eles me viam com outros olhos, eles me apoiavam, eles me ajudavam, eles me chamavam para trabalhar mais, para me ajudar no processo de validação, porque naquela época não tinha ajuda financeira do governo. Então, assim, o ambiente era muito mais favorável, porque quando tinha alguma técnica, alguma coisa diferente, Kelly, vem ver. Kelly, vem participar, que acho que é interessante para você. Então, assim, foi muito bom toda essa experiência com eles. Aí, ficamos em Vancouver Island por 2 anos. Só que o meu marido, a empresa dele, é aqui em Vancouver. Então, toda semana que ele estava em Vancouver Island, cuidando da minha filha e do nosso cachorro e da nossa casa, eu estava trabalhando igual uma louca, fazendo dinheiro como Healthcare Aid e, assim, adorando, amando, né? E ele estava em casa. Quando ele vinha trabalhar em Vancouver, eu ficava em casa, que aí não podia deixar também. A minha filha era pequena naquela época, casa, cachorro maluco, que é o Murphy, que às vezes eu mostro ele nas minhas lives, nos meus stories, foi um cachorro americano, que quando a gente foi para Vancouver Island, a gente adotou ele, mas o cachorro quebrou minha casa toda lá em Vancouver Island, que ele tinha muito trauma, foi abusado fisicamente, mentalmente. Hoje é um docinho de coco. Mas, enfim, no início era muito difícil, então eu tinha que ficar com ele o tempo todo. Então, assim, eu e meu marido, nós não tínhamos vida social juntos quando nós estávamos em Vancouver Island. Então, por mais que a casa era maravilhosa, por mais que, assim, eu trabalhava depois desse hospital da psiquiatria, eu fui para um hospital high-tech, brand new, que abriram lá em Vancouver Island. O hospital era tão high-tech que, assim, você tinha botões da cama, gente, no meio do nada, lá em Vancouver Island. Canadá é impressionante, é uma coisa assim de louco. Quando você menos espera, você vê cada coisa no meio do nada. Mas, enfim, a cama, o paciente fazia todos os comandos, televisão, cortina, subia e descia, a cama mudava de posições, tudo por botões assim, no leito. Até no meu hospital de hoje, que é onde eu trabalho, é um hospital antigo, a gente não tem nada disso. Mas esses hospitais novos, eles fazem assim, é como se fosse um hospital privado aí no Brasil. Muito, eles investem muito, tá? Deixa eu tomar um golinho daquele cafezinho maroto, que não me larga de manhã. Enfim, depois que eu saí esse hospital antigo fechou, eu fui para esse high-tech. Aí ali, como Healthcare Aid, os meus tasks
as minhas atribuições como auxiliar de enfermagem mudaram um pouco mais. Aí eu era mais hands-on, realmente. Eu dava mais cuidados de banhos, de comida, a gente não verificava sinais vitais lá, mas eu tive experiência como auxiliar de enfermagem aqui em Vancouver, ao qual a gente verificava assim, os sinais vitais. E ali, então, eram mais os cuidados, né, que a gente dava aos pacientes, sempre com um enfermeiro do lado. Mas nada mudava. Muitos plantões noturnos, eu era chamada para sentar lá do lado do paciente 12 horas no plantão noturno, quando o paciente estava contido dormindo com medicação, meio que sedado, mas tinha que ter um auxiliar de enfermagem lá. Outra coisa que eu era chamada muito para fazer era ir para emergência. Gente, isso aí, eu nunca vi isso, mas era assim. Eu ia para emergência, onde o paciente estava dentro de uma sala trancada, onde só os seguranças iam dentro para dar comida ou remédio. Eu ficava do lado de fora, olhando no monitor e vigiando se o paciente tentar se machucar ou se agredir ou fazer alguma coisa. Era essa a minha função. Claro que o livrinho estava do lado da Kelly, o livrinho estava linda do lado da Kelly, estudando enquanto eu estava me preparando para ser enfermeira. Então, vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? A importância de ser healthcare aide? Aí você fala, mas a maioria das vezes você estava lá, você estava olhando para o monitor, não estava falando, não. Você está no meio, gente. Você está ali na emergência. Você está vendo o paciente chegar com heart attack, com heart attack, tendo uma parada cardiorrespiratória, o coração parando, que eu não lembro mais o que é heart attack. Em português, ai, papai. E ali você tá vendo monitor de ECG, né? Aquilo tudo você tá participando. Você tá vendo, você tá perguntando ao enfermeiro, ele tá te dando uma ajuda. Você conversa com os médicos que são muito acessíveis. Então você tá naquele meio ali. E isso é uma das melhores coisas. Vocês podem pensar que se vocês quiserem adiantar a vinda de vocês ao Canadá, iniciando o processo de vocês aí do Brasil, vocês vão ter que fazer o triple track, que são as três áreas profissionais, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem, o registro sai muito rápido, até porque eles precisam de profissionais. Eu oriento vocês a virem e fazer, até porque vai ser muito mais fácil para vocês terminarem o processo de validação de diploma de enfermeiro aqui. Porque a gente tem um grupo de enfermeiros que teve uma pergunta muito interessante de uma dos nossos membros, né? Ela perguntou assim, tá, eu sou enfermeiro lá no Brasil, como é que eu vou vir para cá para a última prova do NCAS, que é o Simulation Lab, que é no Langara, que você faz lá a prova no laboratório? Qual seria o visto que eu devo ter para vir para cá para fazer essa prova? Que é uma pergunta maravilhosa, né? E assim, não é visto de estudante, porque você vai vir fazer uma prova, você pode vir aqui por uma semana fazer essa prova, e também não vai ser visto de trabalho, de trabalho, porque você não vai estar trabalhando. Então, é um visto de estudante, de turista. Você vindo para cá, já como healthcare aide, você já estiver aqui, será muito mais fácil para você, né, finalizando o seu processo de validação de enfermeira. Então, assim, eu super aconselho que vocês venham e que tenham a experiência que a Kelly teve, porque foi uma experiência boa, mas não terminou ainda não. Vou falar mais um pouquinho, depois vou para a segunda parte. Não vou estender muito essa live, porque a última live eu falei 1 hora, essa não vai ser assim, mas o conteúdo é de qualidade, para botar para ferver mesmo, para vocês terem noção do que vocês podem fazer, dar uma luz para vocês, o que seguir, o que fazer, porque eu sei que é muita informação e acaba sendo um pouco complicado. O que eu faço? Vou para o Canadá, qual visto, blá, blá, blá. Tem que ir para college, tem que gastar rios de dinheiro, tem que procurar um agente de imigração? Não tenho. Até ano passado, sim. Agora, janeiro desse ano, de 2023, não. O governo está te ajudando. Ele te quer aqui, então o que você quer mais? Arrumar tua mala e vir. Depois que vier a opção de enfermeiro brasileiro aqui, a gente vai fazer uma festa aqui no meu backyard, hein? Quem é que vai me cobrar? Eu tenho que me cobrar no final. Kelly, seguir você, seguir seus passos. Hoje eu tô aqui, vamos embora fazer a festa. Se tiver umas 10 pessoas, a gente
bota uma música brazucada aqui no meu backyard, a gente vai sacudir esqueleto. Só para celebrar tudo isso, gente. Não vejo a hora da comunidade brasileira de enfermeiros explodir aqui em BC. Quando eu passar no corredor dos hospitais, escutar português, igual eu escuto na rua, que assim, eu escuto bastante, mas nos hospitais, tá? Enfermeiras brasileiras. Mas enfim, volta, Kelly, eu falo muito. Parece até que tô tomando cachaça, mas é café mesmo. Aí voltamos para Vancouver. Quando eu voltei para Vancouver, lá já de Vancouver Island, porque tem que ser igual quando você dirige. Quando você dirige, você sempre olha head para frente, para ver o carro que tá à frente do carro que você, o primeiro carro que tá na tua frente, você sempre vê pro carro à frente dele. É a mesma coisa. Para ser enfermeiro, você tem que estar sempre olhando as possibilidades à frente. Então, eu falei assim, tá, tô saindo de Vancouver Island. A minha área é oncologia. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Já sou healthcare aid. Lá tem healthcare aid. Vou bater na porta. Bater na porta, como eu fiz nos outros hospitais, com um currículozinho aqui debaixo do sovaco. Fiz, gente. Nos 2 hospitais de Vancouver Island, CVzinho aqui, bati na porta. Sou enfermeira internacional, vindo do Brasil. Tô passando pelo processo de validação de diploma e quero trabalhar como healthcare aid aqui. O que eu tenho que fazer? Qual área que você quer trabalhar? No hospital ou no Long Term Care Facility? O hospital, que eles chamam de critical. Tá, vamos marcar uma entrevista com você. E consegui um emprego, tá? E foi assim. E aqui em Vancouver foi a mesma coisa. Antes de vir, eu já sabia onde eu queria, fui para o hospital de oncologia, bati na porta e falei, gente, sou healthcare aid, trabalhei nesses empregos, nesses hospitais em Vancouver Island e quero vir trabalhar aqui. Ah, tá, então referência, quero 3 referências. Já tinha referência de Vancouver Island, que eu bati na porta, tinha ótimas referências, consegui um emprego em Vancouver, na clínica que eu trabalho hoje, BC Cancer Agency. Ali na clínica de BC Cancer Agency, como healthcare aid, eu fazia o meu serviço era totalmente diferente, tá? O meu serviço era burocrático. Eu ficava, assim, tipo nas clínicas onde os médicos vêm e atendem os pacientes, era isso que eu fazia ali. Só que no hospital. Os médicos aqui, eles têm os consultórios deles nos hospitais e o healthcare aid, ele chama o paciente dentro da sala, verifica sinais vitais, pesa, faz toda essa parte, usa tudo no computador, é bem diferente, tá? E ali foi muito bom também, porque eu ficava na clínica de ginecologia, então eu preparava a sala para ginecologia, na clínica de dor e na clínica de GI, que é quando o paciente tem problemas tem câncer no intestino. Então, eu passei por várias áreas. Vocês estão vendo a visão que eu tive? É ali que eu quero trabalhar, é ali que eu vou começar a botar o pé, mostrar a cara para as pessoas me conhecerem. Porque quando eu for enfermeira, é ali que eu vou ser enfermeira. Então, foi assim que eu tracei o meu rumo, a minha trajetória. E aprendi muito. E ganhei boas referências. E aí, depois disso, né, gente? Eu consegui o meu preceptorship no BC Cancer Agency, porque já me conheciam, e não podiam me negar, e consegui. E foi eu que escolhi quando eu fui fazer meu estágio. E no meu último dia, no meu preceptorship, a diretora do hospital veio e falou, você tem uma vaga de emprego aqui, passa no seu NCLEX que amanhã você já está trabalhando. Eu poderia falar que eu queria ir direto para trabalhar como enfermeira sem ter feito a prova do NCLEX. Você tem essa opção, que a gente pode conversar sobre isso mais tarde, mas só vou dar uma palhinha aqui. Você pode ficar 1 ano trabalhando como enfermeira, tá? Sem o registro de enfermeiro. Porém, eu não quis fazer isso. Eu quis parar de trabalhar totalmente. Eu pude fazer isso. Parei de trabalhar. Dava uns plantõezinhos uma vez na vida, outra na morte, mas eu fiquei zerada de trabalho, estudei 3 meses direto. Quando eu fui fazer minha prova de NCLEX, eu passei. E o resultado chega no outro dia, tá? É a única prova que o resultado, assim, na época, né, que demorava tudo, chegava no mesmo dia. Então, assim, às 9 horas da manhã eu recebi o resultado. Quero nem lembrar
alegria que fui, como eu gritava, tava sozinha em casa, o Murphy tava do meu lado, dormindo, acordou, e eu gritando, uma felicidade só, enfim. A moral da história, ser Healthcare Aide vai valer muito a pena pro enfermeiro brasileiro que esteja validando seu diploma aqui por conta de tudo isso que eu contei, que eu acho que eu falei com muita emoção, porque eu tenho muito amor e carinho pelo Healthcare Aide. Até eu falei no início, cuidado pra você não querer ser só Healthcare Aide, porque as responsabilidades são menores, né, gente? Tipo um LPN. LPN, ele pode ser chefe de Long Term Care Facility aqui no Canadá. Ele pode gerenciar uma clínica de Long Term Care Facility. Então, acaba sendo mais responsabilidade. Então, acredito que quando você está aprendendo, menos responsabilidade, mais tempo para observar, é melhor para a sua experiência como enfermeira, certo? Agora, eu vou trazer o boom do dia. Estudando toda essa semana para essa live, porque eu não venho para cá para falar besteira, para falar coisas que não são reais, para dar esperança para vocês e depois, poxa, não é isso. Eu li lá no site do Healthcare Aide que o enfermeiro que é LPN ou que trabalha na área de psiquiatria, porque aqui, enfermeiro que trabalha na área de psiquiatria, ele estuda 2 ou 3 anos só, ele não é igual enfermeiro que estuda 4 ou 5, como é no Brasil, tá? Mas, para ser mais pontual, o LPN, o técnico de enfermagem aí no Brasil, que tem um curso de 2 anos, mas com estágio e tudo, ele pode sim ser Healthcare Aide aqui, tá? Eu já enviei, eu só quero clarificação, eu li no site, porém eu quero a resposta direta do Healthcare Aide Program, da gerência. Já mandei e-mail, só tô esperando a resposta. Eu mandei e-mail ontem à noite, acredito que eu não vou ter essa resposta no final de semana, óbvio. Porém, o que eu quero de resposta? Eu quero saber se o técnico de enfermagem brasileiro, com curso de 2 anos, ele pode se invalidar o seu diploma de técnico de enfermagem e vir trabalhar como Healthcare Aide aqui. Mas aí eu sou técnico de enfermagem, eu vou trabalhar como Healthcare Aide no Canadá, vou baixar um posto. Não pense assim, tá? Porque você estando aqui, você pode trabalhar como técnico de enfermagem, como Healthcare Aide, tem um salário muito bom e você estando aqui, você pode ganhar, né? Conquistar muitas outras coisas, como seu PA, e depois você ir estudando, fazer até faculdade de enfermagem aqui no final, porque eu sempre falo que idade não te restringe de fazer nada na tua vida, nem pouca idade, nem muita idade. Inglês também não, porque você aprende, eu vim pra cá com 32 anos, aprendi, hoje eu trabalho como enfermeira. Enfim, nada é impossível quando você quer. Então, porque tem muitos técnicos de enfermagem que me perguntam, e alguma coisa pra gente, tem como a gente validar o diploma aí, não sei o que. E eu falei assim, gente, para essa ajuda do governo, essa validação é para enfermeiro graduado. Mas eu acabei de ler que sim, que o técnico que é formado fora do Canadá, das terras geladas canadenses, ele pode sim, e o processo é o mesmo, ele pode fazer o processo como enfermeiro internacional, porque técnico de enfermagem, que eles também consideram nurse, né? Não é o registered nurse, mas é nurse. Então, ele pode sim, com a ajuda financeira do governo, fazer tudo aí do Brasil, fazer as credenciais da sua faculdade, né? Fazer a equivalência da sua faculdade, não, desculpa, do seu diploma de técnico de enfermagem, fazer essa equivalência através do WES e depois abrir a conta no NCAS, mandar todos os documentos que precisa, fazer a prova, tá? Prática e teórica, que é muito mais fácil para o Healthcare Aide. Antes disso, tem que ter a prova de inglês. Uma novidade, para a prova de inglês para Healthcare Aide, eles aceitam o CELBA, eles aceitam IELTS, eles aceitam TOEFL e a CELPIP. CELPIP é muito mais, muita gente sabe que é mais fácil, então assim, tem mais, né,
diferentes provas para vocês fazerem, para vocês tentarem. E vir para cá como Healthcare Aid é um início. Eu fui, eu amei, amo essa experiência. Conto para todo mundo com a boca cheia, porque foi uma experiência maravilhosa. E você é uma porta, é um caminho para você chegar aqui. Depois que você trabalha como Healthcare Aid, ganha o seu PR, vai estudando, que aí o governo te ajuda financeiramente, aí você sobe, vai ser o seu AUPN, vai ser enfermeiro, vai ser médico, vai ser o que você quiser. Aqui é um país das oportunidades, é um país, segundo país maior do mundo, com 39 milhões de habitantes somente, sedento de mão de obra, de qualquer área, não é só da área de saúde, não, de qualquer área. Você que é professor, você que é engenheiro, você que é dentista, mas aí cada um na sua validação. Não estou aqui para falar de todo mundo. A minha função aqui é falar do enfermeiro. E agora eu vou trabalhar e vou correr atrás para você que é técnico de enfermagem também. Que é uma oportunidade única e maravilhosa vir para cá como Healthcare Aid. O salário agora por hora é $25 e alguma coisa. Aumentou, provavelmente vai aumentar mais. Mas assim, como eu falei, você ganha muito extra. Você pode... Faz final de semana, faz trabalho noturno. E brasileiro é guerreiro, cara. Eu, como eu falei, eu ficava doidinha fazendo dinheiro, queria que me chamasse, que eu tava lá. Tinha cansaço não, eu tava feliz, com o sorriso daqui a aqui, trabalhando como Healthcare Aid, tá? Gente, eu fiz uma colinha aqui, mas já tô com 42... eu vou ter que botar meus óculos, vou botar mais óculos. Só pra ver se eu não esqueci nada, porque... Como eu falei, eu sempre estudo quando eu venho pra cá pra falar com vocês. Então, tem aqui o meu livrinho. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, a inscrição para a Healthcare Aid é feita online. Tem um site com óculos, fica a marca lá da luz, né? Não tô nem aí. Tem lá, a inscrição é feita online, mas você vai ter que passar por todo o processo, como se fosse para enfermeiro mesmo, tá? Abrir sua conta no S, abrir sua conta no NCAS, mas se você que é técnico de enfermagem, se você for aplicar para Healthcare Aid, só vai pedir para fazer uma prova, que nesse caso tem, que é só para o Healthcare Aid, nisso tem, tá? Mas se você é enfermeiro, você vai fazer o Triple Track, que é para as 3 profissões. Vai fazer umas 5 horas e meia de prova aí, ganha bastante experiência. Tá, o score pro CELBAN para técnico de enfermagem a parte da leitura é 6, do listening é 7, do writing é 6 e o speaking é 7. Então, é bem menos. Por isso que se você, enfermeiro, for lá e aplicar agora e você não tiver um score pro enfermeiro, você consegue ser Healthcare Aid com esse score de inglês. E aí depois você tá aqui trabalhando e vai batalhando por um score melhor para continuar a sua validação de enfermeiro. Por isso que eu digo que é importante, se você quiser vir como Healthcare Aid, agora é a chance. Você vai ter a ajuda financeira do governo para enfermeiro e para o técnico, tá? Tô esperando o e-mail. Assim que eu ganhar um e-mail, eu abro outra live e falo especificamente para você, técnico de enfermagem, que eu tô agora engajada na sua direção, que eu acho que é muito importante. A gente precisa muito de Healthcare Aid aqui, por que não? Né? E é isso. Eu acho que é tudo isso que eu tenho para falar para vocês hoje, minha gente. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Vocês sabem que eu faço live todos os sábados. Se eu não fizer sábado, eu faço domingo, mas é todo final de semana. Sou enfermeira, trabalho durante a semana. Deveria não trabalhar muito, mas vocês já sabem, né? Da luta aqui, a gente é chamado o tempo todo para ir trabalhar e a gente vai com o coração aberto. Acho que hoje eu vou dar uma lidinha aqui nas perguntinhas. Aqui, Cíntia, quem já está no Canadá trabalhando como PSW em Ontário e já é enfermeiro no Brasil? Então, mas você já está trabalhando como Healthcare Aid, né, em Ontário, porque em Ontário ele chama de PSW, tá? Então, mas o que você quer saber? O que você quer saber disso? Não tô entendendo a sua pergunta, mas olha só, depois dessa live eu vou abrir a caixinha, tô aprendendo como abrir essas caixinhas para vocês fazerem perguntas, que aí eu já respondo tudo ali na caixinha, tá? Para quem já está no Canadá, quais as dicas que você indicaria? Se você já está no Canadá, vai ser Healthcare Aid, minha gente. Vamos ser Healthcare Aid, começa como Healthcare Aid, faz todo o processo para os 3 e consegue já o registro como Healthcare Aid, já vai mandando brasa como Healthcare Aid, vocês vão amar. Ai, que experiência boa,
adoro, amo Healthcare Aids. Na clínica que eu trabalho só tem uma, eu gosto tanto dela, tanta... E eu fazia o que ela fazia, gente. Ai, eu fazia o que ela fazia. Eu ia lá, eu era Healthcare Aid, onde eu trabalho hoje como enfermeira na mesma área, porque eu pedi pra ir pra lá, na quimioterapia. Eu ficava com um carrinho, empurrando, botando os materiais nas salas. Eu fiz isso hoje, ela tá fazendo o que eu faço. Você vê como que a vida muda? A vida faz isso aqui, é uma roda gigante, cara. Seja positivo, sempre agradeça, sempre quando estiver ruim, se estiver bom, o que for, agradeça e ajude pessoas. Ajude, não espere que as pessoas te ajudem back. Faça de coração, faça da sua alma, que vai fazer bem pra você. Eu me sinto bem fazendo isso. Quando tá na sexta-feira, eu falei assim, ai, gente, amanhã tem live, amanhã eu vou conversar com o meu povo lá no Brasil, eu vou plantar sementinha na cabeça desse povo para vir pro Canadá com tantas essas oportunidades, com essa ajuda toda do governo. Gente, venham, venham, venham. Eu sempre deixo a live salva, pode deixar comigo. Tá sempre salvinha, é só ir lá no meu Insta, tá bom? Então, eu vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês. Aí vocês perguntam o que vocês quiserem, que tudo que pretendo trabalhar de enfermeira, eu quero viver em casa de repouso. Então, você pode vir para cá como Healthcare Aid, para trabalhar aqui. Na casa de repouso. Isso, casa de repouso, que é para cuidar de idosos. Eu, sinceramente, eu não gostava de cuidar de idosos, tá? Porque eu me sentia deprimida, não sei por quê. Trabalho na área de oncologia, com câncer não me sinto assim, mas com idosos eu me sentia. Sabe por quê? Só tenho uma filha. Meu marido é mais velho do que eu. Eu botei na cabeça que eu vou ficar sozinha no final da vida. Não é bom esses pensamentos. Eu tento tirar eles da minha mente o tempo todo, mas é isso que vem na minha mente. Não tenho medo de ter câncer e nada. Mas tenho medo de ficar sozinha no Long Term Care Facility. Gente, ai, meu pai, tem que rezar muito, orar muito pra tirar essas ideias da minha cabeça. Mas é uma área que me deixava deprimida. Então, aí eu fui para outras áreas, certo? E hoje eu tô aqui fazendo o que eu gosto, o que eu amo. Amo ser enfermeira oncologista, amo estar na quimioterapia e assim, esperando por vocês, tá bom? Então um beijo, tudo de bom e até a próxima. Bye!